É isso aí, pessoal. Vamos lá para mais uma aula, né? Com a primeira série do ensino médio. Disciplina hoje, Matemática do Cotidiano. A disciplina própria da primeira série do ensino médio aqui na nossa unidade escolar. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui a atividade para a gente poder dar início. Isso aí. Vocês já estão visualizando, né? A minha tela. E o assunto aqui, como nós já sabemos, né? Porque trabalhamos na aula passada, porcentagem, tá certo? Porcentagem, como já a própria palavra sugere, eu considero, então, um índice dentro de um grupo de 100 unidades. Né? Em resumo, eu posso dizer que porcentagem é uma razão centesimal, ou seja, é um número dentro de um grupo de 100 unidades. Tá certo? Vamos aqui ao exemplo, né? Sem perca de tempo. O exemplo diz o seguinte, mesmo porque nós já trabalhamos essa ideia, né? Na nossa última aula. 20% de 200. Bem, como eu já disse, porcentagem é uma razão centesimal. Isso quer dizer que eu posso escrever de duas formas, ou utilizando o número decimal, ou utilizando um número fracionário. No caso aqui, 20% de 200 seria 20%, 20 sobre 100, 20 centésimos. Como eu disse, eu poderia escrever tanto 20 sobre 100 quanto 0,20, pois as duas representações são representações centesimais, certo? Bem, nesse caso aqui é muito mais simples eu utilizar a representação fracionária, tá? Veja por quê. 20 sobre 100 vezes 200, eu vou simplificar a nossa expressão, cortando os dois zeros do denominador da fração, com dois zeros do numerador. Sobrando o quê? Sobrando 20 vezes 2. Como você pode ver aqui no exemplo. 20 vezes 2, 40. Então, 20% de 200, como o próprio exercício está sugerindo, são 40 unidades. Certo? Para a gente poder continuar, sem muita perca de tempo, né? Sem perca de tempo, vamos lá. Estou apagando aqui a nossa tela. Eu tenho aqui, pessoal, as atividades dessa aula, né? Atividade de número 1. Calcule as porcentagens correspondentes. Na letra A, eu tenho aqui 2% de 700 laranjas. Bem, para calcular 2% de 700 laranjas é simples, veja. Vou transformar, né, o nosso número percentual em um número fracionário, né, uma fração centesimal. 2% seria 2 sobre 100. De 700 laranjas vezes 700. Como você pode perceber, a gente vai cortar dois zeros do denominador com os dois zeros do numerador. Vai sobrar o quê? 2 vezes 7. 2 vezes 7 são 14. Isso quer dizer que 2% de 700 laranjas vão representar 14 laranjas. Certo? Próximo exercício, né? 40% de 48 metros. Vamos lá. Como eu disse para vocês, nós vamos transformar a nossa porcentagem em uma fração centesimal. 40%, eu vou obter 40 sobre 100. 40% de 48, 40 sobre 100 vezes 48. Nesse caso aqui, pessoal, como a gente não tem os zeros suficientes no numerador para a gente simplificar, vamos fazer um pouquinho diferente. Note aqui, ó, 40 centésimos vezes 48. A gente vai pegar 40 vezes 48, certo? Sobre 100. E aí, 40 vezes 48, efetuando essa multiplicação, dá 1920 centésimos. Tá? Agora, para resolver 1920 centésimos, ou seja, 1920 dividido por 100, basta eu usar um dispositivo prático. Basta eu trazer a vírgula, duas casinhas para a esquerda, dando o resultado 19,2.
Então, 40% de 48 metros serão 19,2 metros. Próximo exercício, letra C. 38% de 200 quilogramas. Procedimento simples. 38%, vamos transformar essa porcentagem em fração centesimal. 38%, 38 sobre 100, vezes 200. Aqui, nós vamos usar o dispositivo mais prático, né? A simplificação. No caso, 100 tem 2 zeros, o 200 também tem 2 zeros, nós vamos cortar os 2 zeros do 100, com os 2 zeros do 200, sobrou 38 vezes 2. 38 vezes 2, 76. Isso quer dizer que 38% de 200 quilogramas serão 76 quilogramas. Ok? Letrinha D. 6% de 50 telhas. Como sempre, nós vamos transformar a porcentagem em uma fração centesimal. 6% vai ficar, então, 6 sobre 100. 6 sobre 100 vezes 50. Mais uma vez, vocês vão notar que não há os 2 zeros suficientes para a gente fazer a simplificação. Então, vamos usar o outro procedimento. Qual é? 6 vezes 50. Como você pode ver aqui. 6 vezes 50 sobre 100. Né? 6 vezes 50 sobre 100, 6 vezes 50, 300. Então, ficamos com 300 centésimos. Corta os 2 zeros no numerador com os 2 zeros no denominador. Fazendo a simplificação, nós vamos ter 3. Então, 6% de 50 telhas dá 3 telhas. Ok? Vamos lá, exercício de número 2. O exercício número 2, pessoal, ele requer bastante atenção. Por quê? Porque é um pouco mais bem elaborado. Vamos para a leitura. 3 laboratórios produzem certo medicamento. A tabela mostra, para um certo mês, o número de unidades produzidas desse medicamento e a porcentagem de vendas dessa produção. Ó, laboratório Unilab, que produziu 5.000 unidades, e ele vendeu 70% das suas unidades. O laboratório Fotolab vendeu 7.000 unidades. Perdão, produziu 7.000 unidades. E teve uma porcentagem de venda de 80%. Ou seja, ele vendeu 80% de 7.000. O laboratório Rio Lab produziu 8.000 unidades, como você pode ver. E a porcentagem de vendas dele foi X. Com base nisso, vamos lá. Se nesse mês os 3 laboratórios venderam um total de 13.900 unidades desse medicamento, então o valor de X ou seja, temos que calcular esse valor percentual aqui. Para a gente calcular esse valor percentual, primeiro, nós vamos ter que descobrir quantas unidades o laboratório Rio Lab vendeu. Para descobrir quantas unidades o laboratório Rio Lab vendeu, primeira coisa, nós vamos ter que calcular quantas unidades foram vendidas pelo Unilab, depois quantas unidades foram vendidas pelo Fotolab, para a gente poder subtrair nas 13.900 unidades listadas aqui, e assim descobrir a quantidade de unidades vendidas pelo laboratório Rio Lab. Vamos lá? Unilab. Então, o laboratório Unilab vendeu 70% de 5.000 unidades. 70% de 5.000 unidades, nós vamos representar os 70% em uma fração centesimal. Então, fica 70 sobre 100 vezes 5.000. Simplificando, cortando 2 zeros no denominador. Pessoal, devido a uma falha de conexão, né, nós tivemos esse pequeno embaraço aqui. Voltando à nossa linha de raciocínio, né, note que são 3 laboratórios, né, vou repetir aqui, são 3 laboratórios. O laboratório Unilab vende 70% das 5.000 unidades produzidas. O laboratório Fotolab vende 80% das 7.000 unidades produzidas. O laboratório Rio Lab vende X% das 8.000 unidades.
O exercício quer saber como eu vou calcular essa porcentagem X aqui. Tá? Quer saber qual é o valor dessa porcentagem X. Primeiro, eu tenho que calcular 70% de 5.000, para descobrir as unidades vendidas pelo laboratório Unilab, 80% de 7.000, para descobrir as unidades vendidas pelo Fotolab. E esses dois valores eu vou subtrair aqui no 3.900, para descobrir quantas unidades o laboratório Rio Lab vendeu. E assim sendo, ele descobriu a porcentagem X. Então, vamos lá. O Unilab vendeu 70% de 5.000, ou seja, 70 sobre 100, nós vamos transformar a porcentagem em 70% em uma fração centesimal, 70 sobre 100, vezes 5.000. Cortou os dois zeros no numerador com os dois zeros do denominador, sobrou 70 vezes 50. 7 vezes 5, 35, com dois zeros dos fatores, 3.500 unidades. Isso quer dizer que o laboratório Unilab vendeu 3.500 unidades. Laboratório Fotolab, ele vendeu 80% de 7.000 unidades. Isso quer dizer o quê, professor? Nós vamos transformar 80% em fração centesimal e multiplicar por 7.000 unidades. Veja só, 80 sobre 100 vezes 7.000. Corta dois zeros no denominador, com dois zeros no numerador. Vai sobrar 80 vezes 70. 8 vezes 7, 56. Com os dois zeros dos fatores, 5.600 unidades. Bem, total de vendas do laboratório Rio Lab, né? Deixa eu até fazer essa observação. O laboratório Rio Lab, 13.900 do total, menos 5.600 do laboratório Fotolab, menos 3.500 unidades do laboratório Unilab. Isso quer dizer que o laboratório Rio Lab vendeu 4.800 unidades, né? Depois da gente fazer essas duas subtrações. Nesse caso, pessoal, a gente calcular a porcentagem é bem simples, né? Basta a gente pegar as 4.800 unidades vendidas pelo laboratório Rio Lab e dividir por 8.000 unidades produzidas, dá o resultado 0,6. E aí, pessoal, vamos transformar esse número decimal aqui em número centesimal, ou seja, com duas casas, depois da vírgula. Lembrando que o espaço vazio a gente preenche sempre com zero, dá 0,60. Isso quer dizer que a nossa porcentagem é de 60%, e, portanto, a alternativa correta aqui é letrinha E. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é só, tá? Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana, e que Deus possa nos abençoar. E na semana que vem, nós retornaremos